Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Livre e hoje nós vamos refletir sobre a seguinte afirmação: o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Exatamente. O Espiritismo é uma ciência, ele estuda a natureza dos espíritos, os fenômenos dos espíritos, de maneira a dar ciência, a explicar essa natureza, esses fenômenos. O Espiritismo é uma filosofia, porque estuda tudo que os espíritos nos trazem como pensamento. Todo o sistema de pensamento dos espíritos formam o estudo da filosofia dentro do Espiritismo. E também é uma religião. Muitos espíritas não consideram que o Espiritismo é uma religião. Mas vamos entender o que é religião? Religião é religar-se, conectar-se com Deus, com algo supremo. Kardec, ele comenta na Revista Espírita em 1868 e faz o seguinte questionamento: o Espiritismo é uma religião? Esse texto é do dia 1/11 de 1868. E lá ele diz o seguinte, que se há fraternidade, se há ideias incomuns ligadas a Deus, se existe uma comunhão de pensamentos, sim, o Espiritismo é uma religião. Eu não considero o Espiritismo como uma religião da maneira que nós vemos a religião do ponto de vista prático, com dogmas, com seitas, com hierarquias, com templos, mas sim, se analisarmos no sentido de nos religar a Deus, o Espiritismo é sim uma religião. Kardec nos traz isso na Revista Espírita em 1868. E também fala um pouco disso na introdução do que é o Espiritismo. Então temos sim que considerar o Espiritismo uma religião, porque a grande finalidade do Espiritismo, além de nos trazer o conhecimento, é justamente auxiliar nas nossas mazelas, promover a nossa reforma íntima. É ter Jesus como exemplo, modelo, como base moral de todo o ensinamento que o Espiritismo nos traz. Dizer que o Espiritismo não é uma religião é minimamente um reducionismo, porque muitas pessoas, e aí eu dou razão, confundem a terminologia religião com religiosos. E isso, infelizmente, acontece em todas as religiões, inclusive com o Espiritismo. Se formos entender o Espiritismo do ponto de vista dos religiosos, realmente o Espiritismo estaria longe de ser a religião da forma que a própria palavra religião traduz para nós. Então não confundir religião com religiosos. Entender que sim, o Espiritismo é uma religião. Dizer que o Espiritismo não é uma religião é você negar toda a base moral do Espiritismo. É você simplesmente querer tirar Jesus de toda a análise do Espiritismo e transformar o Espiritismo simplesmente numa discussão científica e filosófica. E eu já disse em outros vídeos aqui que Espiritismo sem Jesus vira apenas mais uma teoria qualquer. Espiritismo só com a ciência vira uma ciência muito sem sentido. É melhor você ser cientista, inclusive. Espiritismo só do ponto de vista filosófico vira apenas uma reflexão de ideias, mais um sistema de pensamento. Espiritismo apenas pela religião, sem a base científica e filosófica, vira apenas um fanatismo. Então nós somos abençoados de seguirmos o Espiritismo, porque ele junta ciência,
filosofia e religião, por meio dos espíritos e por meio de Jesus. Essas são as minhas reflexões, tenho as suas também. Afinal de contas, o espiritismo é livre. Até o próximo vídeo.